você ainda não começou a gravar de fato, por exemplo. Pronto, agora estamos gravando. Então, vou dar uma boa noite oficial e aí apresentar a Fernanda, agradecer a Fernanda, que, né, reservou um tempinho dela para estar aqui com a gente, apresentar. Essa é uma pesquisa de TCC, eu acho legal dizer isso, porque a Fernanda está terminando a faculdade, não está terminando por uma questão meio burocrática, né, Fernanda, mas já chega esse momento. E ela vai apresentar a pesquisa que ela desenvolveu nesses últimos meses. Ela também faz parte do projeto Arquitetura Bicha, que a gente recebeu o Frederico Teixeira, que é um dos integrantes, né, a gravação já está comigo, se vocês quiserem, em algum momento, acessar, que foi para o pessoal da manhã. E aí o Fred apresentou a pesquisa especificamente do Arquitetura Bicha, e como o grupo vem desempenhando suas atividades de pesquisa, como é que o grupo vem se organizando, inclusive ele fez um convite para o pessoal lá, que eu vou estender para o pessoal aqui, porque é turma igual, né, de seminário, então ele super estimulou o pessoal a participar. E aí, a Fernanda faz parte ainda de outros coletivos, como Carmen Portinho, ela pode falar sobre isso, né? Se você quiser, Fernanda, estender um pouquinho mais a sua biografia para o pessoal, né? Alguma coisa, às vezes, é importante dizer, porque tem a ver com a fala também. Então, ela vem trazendo essa pesquisa, né? Corpos dissidentes, lares desviantes, e mais uma vez eu te agradeço, Fernanda, e te passo a palavra para também não tomar muito do nosso tempo. Obrigada. Obrigada, Júlia, pela apresentação e pelo convite. Também obrigada para quem está aqui assistindo. E, então, como a Júlia falou, corpos dissidentes, lares desviantes, gênero e sexualidade na configuração do lar, foi minha pesquisa de TCC. Eu acho que vale a pena falar dos coletivos que eu participei, um pouco do que eu participo ainda, um pouco porque eles têm a ver com a pesquisa, que um deles, além do Arquitetura Bicha, é o coletivo Carmen Portinho, que é o coletivo feminista da Escola da Cidade, e o outro é o coletivo Derrama, que é o coletivo LGBT também da Escola da Cidade, que eu entrei durante a pesquisa um pouco instigada pela pesquisa. Então, são duas partes que eu acho que andaram junto, assim, com o desenvolvimento desse TCC. Então, como primeiras aproximações, eu quis trazer justamente isso, que durante toda a minha graduação eu participei do coletivo feminista da Escola da Cidade, então eu tinha gênero como uma coisa que me interessava muito, e que eu sabia que eu queria trazer como tema de TCC, principalmente porque eu acho que mesmo tendo um coletivo feminista na faculdade, eu tinha um pouco de dificuldade para entender como as discussões sobre gênero e sobre feminismo podiam se aplicar à minha atuação enquanto arquiteta, enquanto estudante profissional. Então, eu cheguei para minha orientadora, Sabrina Fontanelli, inclusive, também preciso sempre falar o nome dela, que ela é importantíssima, e cheguei para a minha orientadora, para a Sabrina, falando um pouco desse assunto, que eu queria falar de gênero, e aí eu fui me aproximando com o tema domesticidade, um pouco, em parte porque eu acho que é muito fácil a gente associar a trajetória feminina dentro da arquitetura e, enfim, dentro dos espaços com os espaços domésticos, que sempre, eu acho que a gente tem uma narrativa binária muito clara, né, na forma como a gente se organiza, que sempre coloca a mulher e a casa como a casa como espaço de domínio feminino e a cidade como um espaço mais masculino. Então eu estava meio pensando nessa categoria meio binária, e também um pouco em projetos como a Cozinha de Frankfurt, ou a arquiteta Charlotte Perriand, e outras mulheres que sempre atuaram na arquitetura dentro do ambiente doméstico. E eu acho que um segundo motivo foi muito trazido por causa da pandemia e por estar em casa, ninguém de nada me ver trabalhando, estudando e descansando dentro de casa, e também pensando muito no programa doméstico, né? Como que a gente chegou nessa organização de sala de visitas, que é junto com a sala de jantar, que é separada da cozinha, que é separada da lavanderia, que fica naquele lugar mais escondidinho, mais feinho da casa, e depois a gente tem uma sala, uma parte íntima da casa que é um pouco separada, que tem os quartos. E eu fiquei um pouco tentando entender, assim, eu acho, durante o começo da pandemia, sabe, como a gente chegou nesse desenho de casa, nesse imaginário doméstico, que é tão comum a todos nós hoje em dia. Então, por isso que eu trouxe um pouco dessa frase, assim, como primeiras aproximações, que eu acho que é a chave principal do trabalho, que foi entender um pouco essa ideia de que essa organização de lar que a gente tem hoje não é aleatória, né? A residência é um artefato cultural, ela enfatiza alguns contextos sociais e históricos, e, nesse sentido, ela representa muito do que as forças dominantes da sociedade querem de nós e de
como eles esperam que a gente se organize tanto enquanto unidades unifamiliares, enquanto dentro do espaço íntimo, privado, doméstico, como também enquanto sociedade. Eu trouxe aqui o sumário, que é como eu vou organizar a apresentação, mais ou menos. E aí eu vou apresentando um pouco de como foi andando a pesquisa e também, enfim, um pouco das temáticas. Então, eu comecei falando de habitação como ferramenta política, justamente tentando entender esse meu interesse pela domesticidade, tentando talvez provar alguns dos pontos que eu tinha já como hipóteses quando eu cheguei no TCC. Então, eu trouxe aqui primeiro a revista Héresis, que é uma dica também, eu acho muito interessante para quem se interessar pelo assunto de gênero e arquitetura, que é uma publicação da década de 70, se não me engano, 80, que foi publicada nos Estados Unidos durante acho que uns 20 anos, assim, e era feita por um coletivo de mulheres, e a cada ano elas soltavam uma edição. E a edição número 11 foi justamente sobre mulheres e arquitetura. Então, é uma revista recheada de artigos sobre gênero e arquitetura, e que falam muito do espaço doméstico, eu acho que justamente por causa dessa associação que eu falei anteriormente. E eu acho que, enfim, ela foi o ponto de partida da pesquisa e de entender essa habitação como uma ferramenta poderosa, assim, para nossa organização enquanto sociedade. Aí eu trouxe um pouco das outras bibliografias. Eu esqueci de falar. Essa parte 1 é um pouco sobre esse esforço de conceituação e contextualização, assim. Então eu vou tentar apresentar algumas bibliografias. Então depois eu parti para Marion Segot, que ela aparece ao longo de toda a pesquisa e escreve esse livro Antropologia do Espaço. E ela traz um conceito que eu acho que é muito interessante para começar a entender essa ideia do poder da habitação, né, para a nossa organização geral enquanto sociedade, que é quando ela fala de etnocídio, que era o processo no qual os grupos missionários, quando colonizavam povos nativos, a primeira coisa que eles faziam era redistribuir a habitação, então reorganizar a forma como essas pessoas moravam e mudar a habitação, que era uma forma muito fácil de desestruturar essa sociedade, de fazer um processo de aculturação e, por isso, facilitar a dominância de uma cultura sobre a outra. Então, essa compreensão da habitação como ferramenta já é conhecida há muito tempo, né? Já é reconhecida há muito tempo. E aí, trazendo para o campo da arquitetura essa ideia, eu trouxe a Flávia Brito Nascimento, que escreve esse livro Domesticidade, Gênero e Cultura Material. Quer dizer, ela não escreve, ela organiza o livro. E dentro tem um artigo dela no qual ela fala do conjunto Pedregulho, que eu acho que vocês devem conhecer, mas que foi projetado pela Carmen Portinho e pelo Heidi, e que eles tinham justamente essa ideia de que com a arquitetura eles iam influenciar um determinado estilo de vida, e que a arquitetura tinha essa capacidade de contribuir para a formação do trabalhador. Então, o Pedregulho era um conjunto habitacional para trabalhadores do governo, e eles tinham muito essa tentativa de induzir a determinados comportamentos e determinadas relações sociais dentro e fora da família a partir do projeto de arquitetura, que eu acho que é uma coisa muito comum, né, no discurso modernista, e também, não sei como é aqui, mas eu acho que na escola da cidade isso aparecia muito na nossa graduação, essa tentativa do arquiteto se fazer um pouco Deus, assim, dele sempre está tentando induzir a determinados comportamentos e, enfim, como se ele estivesse brincando, assim, um pouco com a forma como as pessoas iam se colocar dentro dos espaços. E no Pedregulho isso acontece de forma muito clara, na forma como eles projetam o edifício. Então eles fazem uma série de equipamentos coletivos, como lavanderia, creche, espaços para esportes, então piscina, quadras, etc., berçários, para meio facilitar essa vida coletiva, tirar as pessoas de dentro das casas, elas terem essas horas de lazer mais bem aproveitadas, e ao mesmo tempo essa experiência do Pedregulho prova um pouco também o quanto a arquitetura não é só o trabalho do arquiteto, não é só o trabalho do desenho, assim, né? Então você pode até tentar domesticar as pessoas que estão lá dentro, fazer elas se comportarem de uma determinada forma, mas os usuários não sempre vão receber da mesma forma. Então, um exemplo interessante que aparece nesse texto da Flávia Brito sobre o Pedregulho é justamente ela contando que a Carmen Portinho, o Heidi e outras pessoas envolvidas no projeto tiveram que lavar as próprias roupas nas lavanderias coletivas para mostrar para os moradores e para as moradoras como isso era feito, porque as pessoas não estavam aceitando e não estavam dispostas a usar a lavanderia. Um outro exemplo é que o DHP, que foi o órgão que possibilitou a construção do edifício, ganhou um dos apartamentos do conjunto, e ele modelou
esse apartamento, então decorou ele inteiro, fez ele ficar exatamente como Carmen e Heidi imaginaram, para meio que mostrar para os moradores como seria a forma correta de habitar um edifício moderno. Então, partindo dessa ideia da habitação como ferramenta, eu comecei a tentar a me debruçar sobre uma pesquisa historiográfica um pouco mais ampla, muito a partir de uma ótica de gênero e sexualidade, mas tentando entender que casa é essa que eu estava analisando e com a qual eu estava quase me revoltando, assim, né, tentando entender de onde ela surgiu, o que que é, como a minha casa, as casas que eu vejo sendo produzidas pelo mercado imobiliário, pela Minha Casa Minha Vida, essas casas que estão nesse imaginário doméstico tão comum a todos nós, de onde elas vieram. E aí eu me deparei com esse texto, com esse livro da Vânia Carneiro de Carvalho, que chama Gênero e Artefato, no qual ela faz uma análise do palacete paulista e de como cada um dos cômodos e a decoração desses cômodos, como toda essa forma de habitar, revela muito da forma como as pessoas se relacionavam e revela muitas morais e valores relacionados a gênero e sexualidade. E aí, para trazer um pouco disso, eu trouxe 2 plantas, uma de um sobrado tradicional e outra do palacete, que mostra um pouco, que é um pouco para tentar trazer essa comparação que a Vânia faz dessa transformação, dessa transição que a gente tem entre essas 2 formas de habitar, as 2 burguesas e as 2 que vieram um pouco dessa virada do século XVIII para o XIX, quer dizer, XIX para o XX, e que trouxeram um pouco dos pilares da forma como a gente habita hoje. Então, se o sobrado tinha essa divisão muito clara entre quer dizer, não tinha uma divisão clara entre trabalho e espaço privado, então você tinha, né, no andar de baixo a loja, o armazém, no andar de cima os quartos, então o trabalho e a casa estavam todos no mesmo lugar. Você tinha espaços muito mais híbridos, então essa sala dos fundos servia tanto como sala de jantar, como era contígua à cozinha, também era usada como área de serviço, como espaço de costura, era onde a dona de casa ficava para administrar os seus empregados e funcionários. A sala da frente era uma só, era um único lugar para receber visitas e que não era tão importante quanto, enfim, quanto os outros cômodos da casa. Então, você tinha essa organização de casa mostra, né, uma certa rotina, um certo cotidiano de como essa família e essas pessoas habitavam. E aí, quando a gente chega no palacete, que é essa planta, aqui eu só tenho uma planta térrea, mas acho que dá para ver um pouquinho, mostra um pouco como algumas das coisas que já são muito comuns na forma como a gente habita hoje, da forma como a gente produz habitação hoje, já apareceram junto com o palacete. Então, por exemplo, uma divisão muito clara entre as áreas de serviço, as áreas sociais e as áreas íntimas, que estariam no andar de cima, mas que não estão nessa planta. Essa especialização dos espaços, então você tem uma sala para cada ação do corpo, né? Você tem uma sala de jantar, uma sala de visitas, uma sala para senhoras, uma sala de espera, uma sala de música. Então, você tem uma divisão muito clara dos espaços, e eles são muito generificados. A Vânia vai mostrando o quanto a sala de jantar era um espaço masculino, a sala de visitas era um espaço feminino, e o quanto esses espaços também estão hierarquizados, né? Eles estão dispostos de uma forma que demonstra o que é menos importante, o que é mais importante. E você não tem nada que remeta muito ao trabalho, então você também já começa a ter essa divisão muito clara entre o trabalho assalariado, que acontece fora da casa, que acontece na cidade, e a casa enquanto refúgio. Então, ainda que essa casa, o palacete, seja muito longe da forma como a gente habita hoje, você já percebe que alguns traços culturais da família nuclear que geraram essa casa, esse palacete, ainda são muito presentes hoje, né? Essa organização entre espaços públicos, entre áreas sociais, íntimas e de serviço, essa divisão entre espaços públicos e privados, essa hierarquização e superespecialização do lar, e essa, enfim, uma divisão sexual do trabalho também muito clara, e muito importada, né, de um contexto europeu. Então, a partir dessa visão um pouco mais histórica de como surgiu a casa da qual eu estava falando, e de qual foi o papel da família nuclear para isso, né? Então, enquanto a casa, o imaginário doméstico, como a gente conhece hoje, como ele é baseado numa noção de família, que junto com essa noção de família vem com uma noção de domínio de um sexo contra o outro, de mãe, pai, filhos, de heteronormatividade, etc., eu comecei a pensar no lar, que foi uma coisa que a minha orientadora instigou muito, que falou muito um pouco dessa coisa de que eu estava entendendo a domesticidade e o espaço doméstico muito como um objeto estático, assim, um objeto de análise muito frio, e que, na verdade, o lar precisa ser estudado, né, nesse caso. O lar é a pós-ocupação e é um pouco
essa resposta, né, pensando o que eu estava falando sobre o pedregulho, de como os arquitetos e a arquitetura tenta se impor sobre a forma como a gente se coloca, né, o quanto parece ter uma tentativa de uma dominância de um sobre o outro, assim, o quanto os usuários, os moradores, as pessoas que estão nessa casa também são uma potência e também são capazes de ressignificar um espaço. Então, pensando nesse capítulo que é uma casa, o que é um lar, eu tentei trazer um pouco desse jogo que existe, né, entre o que a arquitetura te propõe, o que ela espera de você, o que ela tenta induzir, e um pouco também do que os usuários respondem a isso, que nem sempre é seguir o roteiro, nem sempre agir de acordo com o cenário, e enfim, e eu acho que a partir desse pensamento e a partir dessa compreensão de que a casa, como a gente conhece, é muito baseada na família nuclear, e numa noção, então, de família heteronormativa, eu comecei a perceber que talvez os usuários, o núcleo doméstico, pudesse ser uma potência muito grande para a gente pensar outras formas de habitar, outras formas de morar, e, enfim, outras habitações. E aí, eu acho que foi nesse momento também da pesquisa que eu comecei a me envolver mais com o grupo Arquitetura Bicha e me interessar, então, não só com a discussão de gênero dentro da arquitetura, mas também sobre sexualidade. E eu acho que isso veio muito porque as discussões de gênero na arquitetura vêm muito atreladas a do que é ser mulher, assim, principalmente lendo, né, as feministas da década de 70, que nem eu falei da revista Héresis, ou vendo esses projetos como a Cozinha de Frankfurt, que encantou muito quando eu vi durante a faculdade, e que depois eu perceber que são todas narrativas que, ainda que muito interessantes, claro, e muito essenciais para a produção de arquitetura e de história da arquitetura, elas também, para mim, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu ia ficar um pouco preocupada de falar de domesticidade, da figura feminina, e começar a reforçar uma ideia muito específica de feminilidade, do que é ser mulher, que é muito baseada em uma relação de oposição com o homem. E eu acho que é um pouco nesse sentido que eu trouxe aqui a Monique Wittig, que fala um pouco da lésbica, como essa pessoa que não é uma mulher, porque o que é ser mulher é muito definido por seu papel de oposição, de complementaridade com o papel masculino. Então eu comecei a pensar, bom, tá, como a mulher, então, quando não está diretamente associada a um homem ou diretamente associada ao seu papel enquanto empregada doméstica, dona de casa, esposa, enquanto tarefa de cuidado, assim, o quanto ela poderia se organizar, se relacionar com o espaço doméstico de uma forma diferente, e a gente conseguiria pensar em outras narrativas para essa construção do lar e talvez começar a tentar imaginar o que seria essa habitação, né, o que poderia ser a casa, se ela não fosse, então, baseada nessa relação de papai, mamãe e filhinhos, e sim em outros núcleos domésticos, nesse sentido dissidentes do sistema sexo-gênero, talvez não monogâmicos, não heterossexuais, não baseados em uma noção de família. E então, como arquitetura queer, eu comecei a estudar muito desse assunto, e aí eu trouxe aqui um pouco do que a Annie Barrett fala sobre arquitetura queer, que talvez seja não necessariamente um desenho, um espaço projetado por pessoas queer ou projetado para pessoas queer, então nesse sentido não diz respeito a criar um gueto, criar uma arquitetura separada para pessoas fora da norma, né, fora da norma heterossexual, e sim talvez uma arquitetura que por si só seja queer, então não diz respeito nem a quem desenha, nem a para quem ela é, mas que ela por si só consiga ser disruptiva e consiga sair um pouco da norma, está assim, nesse sentido, como uma característica projetual específica, e sim como uma tentativa de disrupção com o lugar onde ela está colocada. E aí, para exemplificar minimamente, eu trouxe esse livro chamado Behind Straight Curtains, da Catarina Bonnevie, que é uma teórica sueca, se eu não me engano, e que ela traz nesse livro, que na verdade foi o doutorado dela, ela tenta fazer uma análise queer de arquitetura, justamente tentando descentralizar essa ideia do queer dos usuários ou dos arquitetos e trazendo realmente para o projeto. E aí, como um dos exemplos que ela traz no livro, é a Casa 1027 da Eileen Gray. Eu não sei se vocês conhecem ou não, mas imagino que sim. Ela foi projetada por ela, para ela e para o Jean Badovich, que era, enfim, parceiro dela no período. E a casa traz uma série justamente de disrupções, de formas de subverter um pouco essas normas de domesticidade que a gente tem tão claras. Então, aqui em cima eu trouxe a sala principal da casa,
Era de boudoir, que seria, então, tradicionalmente um cômodo feminino, recluso, separado do resto da casa, que aqui é colocado na área mais pública, na área, na porta de entrada. Então, enfim, o boudoir é trazido, né, para esse lugar super público e super Desculpa interromper. conhecido, assim. Eu acho que teve uma interferência forte aí. Nossa. Você estava falando sobre o ambiente que era normalmente recluso. Você pode repetir essa parte que eu estava falando sobre a sala? Eu acho que alguma coisa... Posso, claro. Então eu vou repetir rapidamente da casa E1027, da Eileen Ray. E eu estava contando que essa primeira imagem aqui mostra a sala da casa, que para ela era compreendida como boudoir, que é um ambiente, né, dentro dos espaços domésticos, é um ambiente que tradicionalmente seria feminino e recluso e pouco, não é um lugar de grande circulação, assim, e que ela coloca nessa área central. Essa aqui é a porta principal, é a porta de entrada da casa. E aí você tem esse lugar que é um pouco uma sala de estar, mas também é um pouco um quarto, porque tem uma cama como o móvel principal, né, nesse espaço super importante desse cômodo. E nos fundos você tem esse banheiro, que tem paredes que não vão até o teto, então que também tem essa coisa de uma intimidade que aparece muito claramente nesse espaço que teoricamente seria social e que não teria essas coisas íntimas, né? Então, se você tomasse um banho, o vapor ia aparecer por todo esse cômodo, você conseguiria sentir todos os odores, ouvir todos os barulhos, etc. Então, você tem uma organização de casa meio esquisita, né? Meio queer nesse sentido. E aqui embaixo eu também trouxe uma foto do jardim da casa, que mostra também que, ao mesmo tempo, do lado de fora, ela faz esse jogo com os azulejos, que é super geométrico, ortogonal, que faz parecer que tem um tapete aqui no jardim, e que ela traz alguns móveis fixos e alguns móveis e que montam essa sala de estar do lado de fora. Então ela vai criando todas essas brincadeiras, assim, que ela vai subvertendo algumas normas e criando uma casa que não é tão facilmente legível como normativa. E aí, a partir dessas experiências com essa bibliografia, eu comecei a tentar fazer um levantamento de projetos a partir de critérios que eu estabeleci. Então, compreendendo aquela casa, né, muito proveniente do Palacete, que eu já falei, que é essa casa do nosso imaginário doméstico ocidental, que traz, então, a família nuclear, a heterossexualidade compulsória como um pilar muito importante, a divisão sexuada das tarefas domésticas como também um pilar principal, os espaços extremamente hierarquizados e pouco flexíveis, né? Então, essa ideia de você ter um cômodo para cada atividade, eles estão organizados de forma muito hierárquica, e essa de definição muito clara do que é público e do que é privado, né, de você ter essa noção de propriedade privada e de casa como esse lugar de refúgio versus a cidade e o espaço urbano, que é uma outra coisa. Eu defini esses critérios que são, na verdade, a inversão disso, né, então que seriam os núcleos domésticos não convencionais, a coletivização das tarefas domésticas, a flexibilização e deshierarquização dos espaços e a dissolução das fronteiras entre público e privado, e que são características projetuais, por assim, né, parcialmente projetuais, e que, para mim, poderiam talvez gerar novos desenhos de habitação, novas ideias de como poderíamos habitar e morar de uma forma menos atrelada a uma heterossexualidade compulsória e a essa família nuclear que talvez não seja tão universal e tão neutra quanto a gente imaginava, né? Então, talvez imaginar habitações um pouco menos limitantes, um pouco menos baseadas nessa narrativa tão singular e pouco representativa. E aí, aqui eu estou trazendo, então, imagens dos projetos que eu analisei para cada capítulo. No Núcleos Domésticos Não Convencionais, eu analisei a residência Farnsworth, a casa 1027 e a Azurest South, mas eu vou falar, como não dá tempo de falar de tudo, eu vou falar só da casa Azurest South, que foi projetada pela arquiteta Amazali Meredith, que foi uma arquiteta norte-americana autodidata. Ela era negra e lésbica, e eu acho que nesse sentido revolucionária por si só, porque ela construiu uma casa para ela
em 1938, dentro do campus da Universidade de Virgínia. Então, ela era uma professora dentro dessa faculdade, ela também era artista plástica, e ela constrói uma casa para ela mesma. Desculpa, é que eu fiquei curiosa. Qual das duas é ela? Ela é essa aqui. Que tá em pé. A de pé, é. E essa aqui é a Edna Colson, que é a companheira dela, justamente para quem ela construiu essa casa. Então, as duas moravam juntas, o que é muito interessante, né? Porque são duas mulheres negras lésbicas morando juntas dentro do campus da universidade nos anos 40, numa universidade de Virgínia, que era um estado extremamente racista e conservador, então elas estão nesse lugar por si só transgressor. E a casa que ela projeta é por si só muito interessante também, porque é uma casa modernista em estilo internacional, que é uma coisa que não era comum na época. Eu acho que é um dos primeiros exemplares desse tipo de arquitetura naquele estado e também na América do Norte como um todo. E e ao mesmo tempo ela traz essa arquitetura que não só é transgressora, mas que também é muito baseada, né, numa masculinidade, numa história, em ícones da arquitetura, homens brancos, masculinos, etc. E ela constrói uma casa para ela mesma, para ela morar com a parceira dela. E é essa casa, então, que não tem nada que remete aos ornamentos, essas coisas tidas como femininas, e essa ideia que a gente teria, né, do que é uma habitação de uma domesticidade feminina, uma casa extremamente austera, com linhas muito geométricas, e também muito você não consegue entender muito como a casa funciona a partir da parte de fora. Então, ela é discreta, você não entende muito da planta vendo por fora. Essa aqui é a janela de um dos quartos, então é interessante porque ela escolhe botar as maiores aberturas em bloco de vidro, né, que é uma coisa pouco comum para um quarto. Nos quartos e nos outros cômodos são janelas menores. E dentro da casa, eu não tenho nenhuma imagem de dentro da casa, porque, enfim, esse projeto é menos documentado do que os outros que eu analisei, mas ela também, de acordo com o Mário Guden, que foi quem estudou mais dessa casa e quem eu li para falar dela, conta que também os espaços domésticos eram os espaços de trabalho, assim, né? Então, a cozinha e a lavanderia eram muito pequenininhos, informais, quase juntos com a sala, então não tinha também uma hierarquização tão clara dos espaços. E, por fim, ela tem um espaço que ela chama de Meu Pequeno Boudoir, que, mais uma vez, tem essa história com o boudoir, que, no caso dela, ele realmente é um cômodo bem privado, bem recluso dentro da casa, mas que é interessante, porque ela chamava ele de boudoir, mas ele, na verdade, era o ateliê e escritório. Então, ela pega, mais uma vez, esse cômodo tradicionalmente recluso, feminino e quase que relacionado a uma ideia de uma fraqueza, né, do gênero feminino, e usa ele como um escritório, um lugar associado ao seu trabalho assalariado, ao seu trabalho enquanto professor, enquanto intelectual. Depois, partindo para a coletivização das tarefas domésticas, eu estudei 4 projetos, 2 deles eram conjuntos habitacionais, então o Pedregulho, que eu mencionei anteriormente, e o segundo, Narconfim, que foi um conjunto habitacional produzido durante a União Soviética, após a Revolução Russa. E aí, 2 planejamentos urbanos de cidade mesmo, que são 2 cidades que nunca foram construídas, são cidades utópicas, planejadas por mulheres feministas, mas que são interessantes porque elas trazem um pouco essa discussão da coletivização das tarefas domésticas, que eu sei que, por um lado, parece talvez um pouco batida, mas que é interessante porque elas trazem isso como um problema que diz respeito ao Estado e a uma reorganização do planejamento urbano como um todo. E aí eu vou falar da comunidade Llano del Rio, projetada pela Alice Constance Austin. Essa aqui é a pontinha da cidade, né, de como ela seria. E aqui eu vou mostrar um pouco das casas. Então, eu achei ela interessante porque eu não sei se vocês já leram, mas a Angela Davis, ela fala em determinado momento que um dos segredos mais bem guardados da sociedade é que as tarefas domésticas já poderiam ter sido industrializadas. Então, que a gente fica um pouco, né, nessa conversa de se vão ser as mulheres que vão fazer, se vão ser os homens, quem vai cuidar das tarefas domésticas, quem vai deixar de trabalhar, se você vai ter uma empregada, o que fazer com as tarefas domésticas, né? E a resposta que a Alice Constance Austin traz em 1915 é uma ideia, um pouco um início de uma ideia de industrialização disso. Então, ela projeta essas casas que seriam todas ligadas a túneis subterrâneos,
que eu acho que dá para ver um pouco aqui nesse corte, e esses túneis subterrâneos teriam carrinhos ferroviários que levariam as comidas, todas as refeições prontas para as casas, levariam as louças embora, levariam a roupa suja embora, então todas as tarefas domésticas estariam sendo feitas em um equipamento central da cidade, e dentro das casas você não teria cozinha, nem lavanderia, nem nada que remeta a essas tarefas. Então, seria uma casa muito simples, né? Então, com sala de estar, com um pequeno closet, essa escada que desce justamente para os túneis, um pátio, então você também não tem o corredor, não tem essa divisão que a gente estava falando anteriormente, é uma fruição mais simples entre os espaços internos e externos, e aí 2 quartos com um banheiro, 2 quartos pequenos, né, que dividem banheiro, e que seriam também todos projetados para ter a limpeza e as tarefas internas mais simples possíveis, então com poucos ornamentos, com um espaço pequeno e etc. Então, essa foi um dos projetos que eu trouxe para falar um pouco dessas ideias de coletivização das tarefas domésticas que realmente tentam tirar esses trabalhos de dentro da casa como um todo. E aí, para falar de flexibilização e deshierarquização dos espaços, eu analisei 4 projetos. O primeiro é o Hotel Central, da The Women's Commonwealth, que vou falar um pouco mais. A segunda é a Casa Rietveld Schroeder, que eu acho que talvez alguns conheçam mais, que é aquela casa que parece um pouco um Mondrian, assim, né, uma casa que tem as paredes todas móveis e que é toda, parece um Lego, assim, de montado. E 2 casas da Susana Torre, que é uma teórica feminista que inclusive era editora daquela revista Héresis, que eu falei no começo da apresentação, e que também projetou 2 casas que tentava brincar um pouco mais com essa questão da flexibilização e deshierarquização dos espaços. Mas eu vou falar do The Women's Commonwealth, que eu acho que é super interessante, porque, enfim, é um projeto muito antigo e feminista, assim, eu achei chocante quando eu descobri pela revista Héresis, inclusive. Então, a Women's Commonwealth foi uma comunidade de mulheres fundada por uma mulher chamada Martha McWhirter, e que surgiu a partir de um grupo de oração. Então, essa Martha, ela se reunia com mulheres para rezar, né, semanalmente, e ela acreditava que ela tinha uma conexão direta com Deus, que ela não precisava de um pastor ou de nenhum homem, né, para fazer essa conexão dela com o divino. E nesse sentido, ela já tinha um pouco essa ideia uma ideia, né, feminista, assim, de não precisar de um homem para ter essa conexão, e ela foi juntando esse grupo de mulheres que estavam insatisfeitas com suas vidas domésticas, seja pelo tédio da vida doméstica, seja por terem maridos abusivos ou coisas do tipo, e elas lentamente foram transformando esse grupo de estudos em realmente uma comunidade, na qual elas deixaram os maridos, muitas levaram os filhos junto com elas, mas criaram essa comunidade só de mulheres que praticavam celibato, então elas moravam juntas, mas nenhuma tinha relação sexual com ninguém, teoricamente, e com o dinheiro que elas ganharam a partir das heranças, das brigas judiciais e também realizando trabalhos domésticos e fazendo a venda de alimentos, elas construíram um hotel central. Elas estavam localizadas em Belton, no Texas, nos Estados Unidos, e esse hotel foi basicamente o empreendimento mais importante da cidade durante um longo período, até hoje elas são lembradas por isso. Então, esse hotel, além de servir como hotel, foi um lugar que servia um pouco como centro cultural, tinha a primeira livraria da cidade, tinha uma série de serviços, e também elas realizaram muitas obras de infraestrutura pública na cidade, enquanto grupo. E elas são muito interessantes porque uma das coisas que elas fizeram, então, elas tinham o hotel e os espaços onde elas habitavam dentro desse mesmo terreno. Elas construíam os espaços, um mutirão, assim, utilizando a ajuda dos filhos, mas basicamente um mutirão 100% feminino, que construía conforme a necessidade. Então, elas não tinham um projeto, né, elas mudavam um pouco essa lógica que a gente tem de produção de espaço, e realmente projetavam e construíam conforme a necessidade, sem também ter um uso específico para cada cômodo. Então, por exemplo, o hall do hotel era usado também como livraria, as áreas de socialização também serviam para as reuniões delas, a sala de estar era usada para orações, tinha um espaço que pelas manhãs servia de escola e de creche para as crianças, e à tarde servia como dentista e como sala de costura. Então são espaços super híbridos,
e que também brincam um pouco com essa hierarquização que eu falei anteriormente dos espaços da casa, né? Então, como elas todas dividiam as tarefas domésticas, todas faziam um pouco de tudo, elas não tinham interesse em colocar a cozinha nos fundos, colocar a cozinha, né, naquela coisa com os cachilhos mais feios, olhando para a vista pior e etc. Elas tinham interesse em colocar a cozinha bem no centro de um pátio, então você tem a cozinha aqui, né? Então todas eram muito arborizadas e muito ligadas aos outros espaços para facilitar a socialização. Esse pátio aqui era constantemente utilizado por essas mulheres, então quem estava trabalhando normalmente não ficava sozinho, não ficava isolada e podia estar sempre nessa conversa, nesse constante troca. E os espaços, justamente, eles serviam para várias coisas, então não tinha tão claramente um programa específico para cada uma dessas coisas. E, por fim, o último critério que eu trouxe, que para mim eu acho que foi o mais interessante desde o início, é a dissolução das fronteiras entre público e privado. E eu acho que, justamente porque eu estava pensando muito em habitações lésbicas, durante a produção dessa pesquisa, assim, trazendo um pouco o pensamento da Monique Wittig, de tentar imaginar, né, o que é a mulher no espaço doméstico quando ela não está sempre atrelada a um homem. E muitas das habitações construídas por e para mulheres tinham uma mudança de programa que se a gente entende que durante a história, hoje não tanto, mas durante a história a gente teve os espaços urbanos como muito mais acessíveis para a figura masculina e os espaços domésticos como um espaço de maior domínio feminino, a gente entende que, eu acho que para mulheres que moravam sozinhas, para mulheres que tiveram a oportunidade de projetar para si mesmas e de morar sozinhas em suas próprias casas, suas casas serviram não só para o programa usual, mas também serviam como uma extensão do espaço público. E eu comecei a pensar um pouco nisso, pensando, por exemplo, na comunidade gay. Tipo, se você vê, né, a gente tem as saunas, os cinemões, os vestiários, tem uma série, as boates, você tem uma série de programas públicos, né, programas que pertencem a um espaço público que foram inventados e utilizados pela comunidade gay. E quando você pensa em lugares lésbicos, não existe uma sauna lésbica, não existe um programa que foi um programa urbano, assim, né, uma coisa que tem na cidade que foi pensado especificamente para mulheres. Eu acho que isso vem muito porque as mulheres usavam os espaços domésticos, né, usaram os espaços domésticos para realizar uma série de atividades que poderiam ter sido realizadas no espaço público, se nossa organização social fosse diferente. E aí, então, pensando um pouco sobre essa potência, né, que mulheres morando sozinhas e mulheres pensando em casas para si mesmas têm para pensar o espaço doméstico, eu pensei, né, trouxe alguns projetos e eu vou falar da casa da Josephine Baker. Josephine Baker foi uma dançarina negra que habitou em Paris na década de 20. E ela, quando foi comprar uma casa para ela, quando ela foi decidir qual que ia ser a habitação dela, ela escolheu um chateau, chamado Chateau des Milandes, que ela batizou de Chateau do Mundo, a capital da fraternidade universal. É um chateau do século XV, que foi adquirido na década de 40, em 1947. E lá ela criou seus 12 filhos adotivos, que ela chamou de tribo arco-íris, junto com seu marido, que ela teve alguns maridos, então, enfim, eu acho que a história é mais baseada nela e nos seus filhos. E essa casa, esse chateau, né, na verdade, que ela comprou, servia para uma série de coisas. Era não só a casa dela e das crianças, como também um resort, um parque temático, uma casa para shows noturnos e um espaço de convenção para a luta antirracismo. Então, era um espaço que ficava meio nessa limiar entre o que é público e o que é privado. É um espaço que pregava muito uma horizontalidade entre adultos e crianças, então, como muito pensados no uso dela, inclusive colocou uma escola dentro da propriedade dela, que servia tanto para os filhos dela quanto para as crianças da comunidade. E a partir dessa habitação, então, que ela criou para ela começou a desafiar, né, uma série de relações de classe, raça, gênero, que já foram também contempladas por alguns dos outros critérios que eu falei. Então, e eu acho que também é interessante ela escolher, eu não sei se vocês sabem, mas a Josephine Baker tem uma história anterior a dessa casa, que foi que ela teve uma casa projetada para ela pelo Adolf Loos, né, que é um arquiteto moderno, que escolheu fazer uma casa para ela. E, enfim, eu não vou entrar muito nesse projeto, mas seria essa casa aqui.
e ela escolheu falar não para uma habitação moderna, e ela escolheu pegar esse chateau, que, enfim, é uma habitação que tem essa origem aristocrática e renascentista, e ela pega e ressignifica, né, essa história e escolhe utilizar esse espaço de uma nova forma, de uma forma com muita potência, eu acho, para repensar a habitação e as formas como a gente se relaciona com o espaço habitado. Durante o projeto, eu levantei, durante a pesquisa, eu levantei outros projetos baseados nesses critérios, então essa é a lista completa de critérios, de projetos. Aqui as fotos deles, então não foram todos que eu analisei, mas foram todos um começo de um levantamento. E eu acho que para concluir, acho que eu posso deixar aqui para quem quiser ver. Para concluir, eu quis trazer essa ideia de que essa foi uma pesquisa muito curta, né? Eu comecei a fazer em novembro, então, enquanto eu tentava falar desses corpos dissidentes, lares desviantes, eu fui percebendo também uma dificuldade que a gente tem enquanto pesquisadores, pesquisadoras, em encontrar o material ideal para fazer essa pesquisa. Então, muitas dessas casas foram casas justamente para mulheres muito abastadas, né, que puderam contratar arquitetos para construir suas casas. Então, que nesse sentido a gente tem necessariamente em todos esses projetos uma intervenção de arquitetos, pensando, não em todos absolutamente, nem em todos, porque tem algumas casas que diferem dessa lógica, mas no geral as casas que eu analisei são todas casas que partem da ideia de que vai ter um arquiteto produzindo a nossa habitação, e que é uma coisa que é muito longe da realidade. Então, eu acho que, né, trazendo um pouco futuros desdobramentos desse projeto e uma tentativa de entender esse meu levantamento como um começo e um convite para que a gente possa pensar outras formas de habitar menos baseadas nessa família nuclear e nessa lógica heteropatriarcal, eu acho que seria interessante também pensar em habitações que não são tão baseadas, então, nessa lógica de arquitetura e de publicações de arquitetura e do que a gente encontra nos livros e no ArcDaily e nos sites, e começar a pensar outros espaços como talvez interessantes para a gente imaginar outras formas de habitar, no sentido a Casa NEM, por exemplo, casas de acolhimento, casas autoconstruídas, enfim, e essas habitações que não necessariamente vão aparecer nas publicações de arquitetura, mas que talvez tenham muito mais para dizer, assim, quanto apontar caminhos para novas formas de habitar menos baseadas, então, numa história tão singular e pouco representativa. Enfim, aqui, então, justamente é isso, é um pedaço da minha conclusão e um pouco da minha projeção, né, do que eu imagino para o futuro dessa pesquisa, e é isso, aqui é a minha bibliografia. Eu vou tirar, porque eu estou olhando para a tela e não estou vendo a cara de ninguém. Muito obrigada, Fernanda. Eu não tinha percebido, mas a Sabrina que está na nossa sala é tua orientadora? Não, é minha namorada. São duas Sabrinas. Tá, duas Sabrinas na sua vida. Olha só, gente, muito obrigada, Fernanda, por esse acelerador aí que você ativou para que a gente pudesse ter contato com a maior parte da sua pesquisa, porque foi muito importante, você veio e chegou lá, mas mas foi muito bom, estou muito, muito feliz, assim, de ter te ouvido, nossa, cabeça bem, bem animada com essa tua exposição. Eu queria abrir para o pessoal, né, a gente tem tempinho, talvez aí uns 5 minutos, umas 2 perguntas, se alguém quiser se animar a fazer alguma coisa. Eu sei que tem gente que está aqui, que está fazendo pesquisa sobre isso também, então se animar para colocar alguma questão para a Fernanda, pode escrever aqui. Acho que está todo mundo ainda no impacto. Vai lá, Marta. E Tiago também. Então, vamos ouvir a Marta e o Tiago. Quem sabe a gente pega aí mais uns minutinhos para outras perguntas, se alguém se animar. Obrigada. Oi, Fernanda. Obrigada aí pela, como disse a Júlia, por instigar a gente com muita coisa para pensar. E aí, enfim, talvez só uma provocação que eu fiquei pensando, assim, sobre como que no Brasil a gente tem tanto essa fama, né, das mulheres que são fortes, das mulheres que sobrevivem muito sem os maridos, das mulheres que criam muitos filhos em vários locais diferentes, né? No Brasil a gente tem muitos tipos diferentes de habitação, então
eu fiquei curiosa se não existiriam esse tipo de coletivos e de mutirões no Brasil, né? Eu senti um pouco... eu imagino que com certeza seja mais difícil talvez resgatar isso por aqui, né, em questão de memória de pesquisa, mas queria saber como é que foi para você, se você conseguiu achar alguma coisa, se teve algum motivo por não colocar, ou se... Como é que foi para você pesquisar isso? Vamos juntar, desculpa, Fernanda, mas vamos juntar a pergunta com o Thiago também, ou então se tu quiser soltar logo, não sei como é. Vocês que sabem. Então responde a Marta e a gente passa para o Thiago, já que você já estava aí. Eu acho que a pergunta da Marta é muito boa, porque foi super uma pulga atrás da orelha para mim durante toda a pesquisa, assim. Eu acho que são algumas coisas, assim, por que eu não analisei como era a profundidade de projetos brasileiros que, enfim, poderiam ser muito ricos para essa pesquisa. Eu acho que é um pouco do que eu tentei trazer na conclusão, que é que quando eu me aproximei de uma bibliografia, né, então foi uma maratona fazer essa pesquisa, e quando eu me aproximei da bibliografia, os textos atualmente que falam sobre gênero e sexualidade, na arquitetura, muitos eram internacionais, então eram textos de fora, e que traziam projetos muito interessantes. Então meu levantamento de projetos começou muito a partir de uma bibliografia internacional, e aí para tentar trazer isso para o Sul Global foi um pouco mais difícil, justamente porque eu sabia que esses projetos existiam, mas eles não estavam sendo falados dentro do círculo da arquitetura mesmo, né? Dentro da minha pesquisa, assim, no tempo que eu tinha para falar deles e para pesquisar, né? Eu precisei trazer alguns projetos que já eram muito conhecidos e quase que um pouco mastigados, eu acho, pela bibliografia, para conseguir dar conta desse levantamento por completo. Mas aí, falando de projetos brasileiros, um exemplo que eu trouxe, que eu falo um pouco mais na conclusão e que eu queria trazer como uma referência para quem se interessar, é um filme que chama Mães de Derek. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, mas As Mães de Derek, a Julia acho que conhece. É um documentário que fala sobre 4 mulheres lésbicas não monogâmicas que criam o filho delas em Matinhos, numa ocupação, e estão nesse processo de autoconstrução de uma casa para elas. E é uma casa que é muito interessante, porque ela traz quase todos os critérios de análise que eu coloquei. Então, desde desafiar essa divisão entre público e privado, porque elas usam a casa delas também como centro cultural, como uma cervejaria artesanal, como uma série de coisas. Tem essa coisa de quebrar com a família nuclear. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu vi o projeto no filme, no documentário, mas eu não sei como é a casa de fato, sabe? Porque eu vi nesse outro formato, que não é o que a gente está analisado a fazer análise de arquitetura, que está acostumado a fazer análise de arquitetura. Então, eu acabei, por conta, por ficando meio de trazer uma análise de um projeto que eu não conhecia de fato. Eu conhecia todo o contexto, mas eu não sei nem como elas estão agora, porque o filme, inclusive, não mostra o projeto final. Então, eu acho que foram coisas assim que foram me dificultando, mas eu acho que, com certeza, é minha maior pulga atrás da orelha com essa pesquisa, e é o que eu quero trazer em momentos futuros. Joia. Eu vou pedir, então, para o Thiago fazer a pergunta e depois a Isabel. Aí eu acho que pergunta junta, né? Não sei se a Marta quer fazer algum outro comentário à pergunta, complementação. Não agradeço só. Obrigada, e aí a gente depois vai continuando o papo para frente, porque era justamente isso, era só pegar o fio da meada para continuar, né? Boa. Obrigada. Boa, Marta. Vai lá, Thiago. Fernanda, bom, primeiro, obrigado pela palestra, foi muito interessante, super acelerada, mas bacana, o tema que a gente tem. Eu perdi os 5 primeiros minutos, eu não sei se chegou a explicar o que seria isso, mas eu comecei a escutar a tua palestra entendendo, desculpa, aí a minha ignorância a respeito do que seria o termo queer. Então, eu comecei lendo como uma questão de homossexualidade, mas acredito que pode não ser só isso, porque todos os teus exemplos, no final das contas, estavam definidos como o não heteronormativo, o não nuclear, e aí eu me pergunto até que ponto o ser heteronormativo ou não, vamos dizer, é muito mais a impressão que me dá é que é muito mais a questão da família nuclear do que se é homossexual ou heterossexual, porque é muito mais a questão, vamos dizer, uma comunidade hippie da década de 70 que abole toda a questão da família, ou tenta viver em comunidade, mas não
não entra necessariamente na questão se é homossexual, se é heterossexual e qual é essa identidade, já vai quebrar com todas essas fórmulas do viver compartimentado. Enfim, esse banheiro que você descreveu, por exemplo, para mim lembra uma arquitetura de um cara que eu conheço que é um homem heterossexual, não sei o quê, mas já era lá um ripongão da década de 70, né? Fez o negócio todo desconstruído e tal. Então eu fico me perguntando até que esse queer, ele é muito mais do que só a questão sexual, ou... Aí a minha ignorância a respeito de teoria queer, eu nunca parei para estudar isso a fundo, então não saberia. Pergunta bem grande, né? Vamos... Eu respondo agora ou eu deixo como... Vai lá, que eu acho que... Não sei, vai que a gente vai... Acho melhor ela responder a pergunta do Thiago primeiro, acho importante. Tá bom, valeu. Eu acho muito boa essa pergunta, e eu acho que foi um embate para mim durante a pesquisa, assim, inclusive usar o termo queer na pesquisa. Eu me delongo muito sobre a escolha do termo, porque realmente tem uma série de questões, tanto por dizer... porque o queer muitas vezes diz respeito a uma questão de sexualidade, e também porque é uma palavra muito importada, que não necessariamente faz tanto sentido para nós, mas que era muito do que estava sendo trazido pela minha bibliografia e pelo que eu estava estudando com arquitetura bicha. E eu acho que, assim, tem duas coisas. Então, a minha pesquisa, no final, justamente tentou se colocar mais contra a família nuclear e contra essa análise da arquitetura como baseada numa noção muito específica de família, como entender enfim, se colocando contra a heterossexualidade. Não é muito por aí, eu acho. Eu acho que era justamente tentar entender lares que saem um pouco dessa norma da família nuclear e que, nesse sentido, são desviantes e fora da norma por si só. Foi uma escolha minha, mas é que eu acho que uma coisa que eu tento colocar muito clara durante a pesquisa, que, enfim, é uma apresentação muito curta, então não dá para entrar em todas as minúcias, né, da pesquisa, é que o núcleo doméstico, as pessoas que habitam o espaço são potências muito grandes para ajudar a gente a reimaginar como a gente poderia construir a habitação. Então, é nesse sentido que eu acho que a sexualidade entra como uma temática interessante, porque a sexualidade muitas vezes vem como uma forma de reorganizar o núcleo doméstico. Não necessariamente, que nem você disse, mas muitas vezes, né? Tipo, se você tem um casal lésbico ou um casal de 4 mulheres não monogâmicas, que nem as mães de Derek, ou enfim, a sexualidade tem um papel, eu acho, importante na forma como a gente se coloca enquanto núcleo doméstico, não necessariamente, mas eu acho que se a gente entende que a habitação normativa como a gente conhece é baseada num modelo de família que por si só é compulsoriamente heterossexual, eu acho que talvez sair um pouco dessa chave já pode ser muito interessante para análise de arquitetura. E eu acho que, então, a segunda coisa, desculpa me delongar, na resposta, é também essa ideia de que o queer, enquanto arquitetura queer, ela não é um critério de análise, sim um capítulo, porque justamente eu acho que é um tema que está sendo muito estudado agora dentro do campo da arquitetura e que não tem consenso sobre o que seria arquitetura queer, mas que eu acho que o uso dessa palavra vai muito mais para um lugar de dissidência e de desviância do que necessariamente dizendo respeito a uma sexualidade específica ou a uma expressão de gênero específica. Eu acho que é um queer no sentido estranho, desviante, assim. Então, enquanto arquitetura, isso não diz respeito aos seus usuários necessariamente ou às pessoas que estão projetando, mas em relação a essa coisa de sair de uma norma, sair de um padrão. Mas, entendi. Enfim, é uma discussão longa, eu acho que é difícil colocar aqui numa apresentação curta, mas espero que tenha respondido pelo menos um pouquinho. Obrigado. Imagina. Júlia, teu microfone está desligado. Ô, leseira. Eu sempre deixo aberto aí quando eu desligo. Mas eu estava falando que é uma questão importante e realmente é difícil, né, para esse tempo apertado, mas ao mesmo tempo é estruturante do projeto, né? A ideia do queer como essa ideia que vem do estranho. Muito bom isso. Vai lá, Isabô, senão eu vou... Eu vou ser bem breve. Primeiro, parabenizar a Fernanda, porque, bom, o trabalho... Você disse que teve pouco tempo, não parece, trabalho muito consistente, assim. Eu tinha tomado contato recente com a arquitetura bicha e eu fiquei muito feliz com os convites da disciplina de seminário, né? E a dissertação eu comecei a ler, eu não consegui terminar ainda, mas eu estou devorando ela, estou adorando. E foi, assim, para mim, um ótimo apanhado aproximativo, assim, do tema. Eu achei bem legal, assim, você conseguiu
circular ali pelos principais conceitos. E boa parte do que eu fiquei assim, mais curiosa, você terminou respondendo nessas duas últimas perguntas, mas eu vou pegar o gancho da pergunta da Marta, porque eu também fiquei um pouco sentindo essa falta do sul global aqui no debate, para perguntar um pouco, na verdade, duas coisas, né? Se a Judith Butler, quando levanta a questão da teoria queer, se ela em algum momento perpassa pela arquitetura, ou se, enfim, ou são as outras bibliografias que você trouxe que tomam isso. E a outra coisa é se você teve algum contato durante a sua pesquisa, mesmo com esse pouco material, esse pouco registro, se as ocupações feministas, anarcopunks, enfim, essas ocupações geralmente de retrofit de edifícios, se elas são exemplos desse tipo de arquitetura, né, disruptiva no sul global, ou algumas comunidades tradicionais, né, quilombolas, de protagonismo feminino, se elas aparecem em algum momento na tua bibliografia. A Judith Butler, eu não sou uma super leitora dela, ela aparece em momentos super pontuais, então eu acho que ela fala minimamente do assunto, um pouco falando sobre como a arquitetura também tem um papel na forma como a gente se comporta e da forma como ela serve como suporte para manter determinadas relações sociais e entre os gêneros, entre os sexos, etc. Mas ela não foi uma bibliografia super base, assim, para a produção do trabalho. Eu acho que, né, nesse lugar um pouco mais parecido, eu acho que o Paul Preciado, por exemplo, foi muito mais interessante, porque justamente ele fala muito de arquitetura na pesquisa dele. Eu acho que foi uma das figuras mais fundamentais, assim, para falar do queer e da arquitetura. Mas sobre esse tema também eu posso, se te interessasse por algo que você quer ler, eu posso te trazer alguns outros autores que eu acho que são incríveis para falar do assunto. E sobre a questão do sul global, eu fiquei pensando muito sobre trazer não só, né, comunidades quilombolas ou outras comunidades tradicionais que saiam um pouco da nossa lógica, enfim, de cidade e cada qual eu trato. E também em outras comunidades, eu acho que assim, eu não conheci durante a minha pesquisa nenhuma comunidade anarcopunk feminista com a qual eu tive uma proximidade boa o suficiente para conseguir trazer enquanto projeto para análise. Eu acho que se eu tivesse encontrado, eu teria me interessado, mas o que eu me interessei durante a pesquisa foi muito, então, as casas de acolhimento, como a Casa NEM ou a Casa 1, e também, justamente, outras formas de outras comunidades, tanto quilombolas quanto indígenas e etc., mas que também eu achava que talvez fosse uma coisa grande demais para eu trazer, sabe, como um capítulo ou como um breve projeto que eu estou analisando, porque aí eu acho que eu fiquei com medo de colocar como se fosse uma mesma chave de análise, quando na verdade não é, né? Para eu poder falar de uma comunidade quilombola ou, enfim, de algumas comunidades africanas, que também eu conversei um pouco durante a minha banca de qualificação com que a Gabriela de Matos foi uma das convidadas e trouxe um pouco isso. E eu fiquei um pouco com medo de fazer também uma análise muito superficial, que na verdade não diz respeito à mesma lógica de sociedade que a gente tem, sabe? Então, se eu estivesse trazendo com o mesmo olhar com quem eu estou analisando os outros projetos, eu achei que talvez ficasse um pouco perdido, ainda que eu tivesse muito para aprender delas e para apontar enquanto caminhos para projeto, eu fiquei com medo de, nesse tempo curto, não conseguir fazer uma análise tão consistente, tão justa com esses projetos. E aí, a mesma coisa, então, com as casas de acolhimento, que também teve um pouco esse problema que eu falei, que foi uma dificuldade minha enquanto estudante de arquitetura, enquanto pessoa que está acostumada com uma forma muito específica de ler projeto, de entender a habitação e etc., que era tipo, eu não sei, eu não tenho plantas, eu não tenho cortes, eu não sei qual é o programa exatamente, como é que eu vou analisar esse projeto. Então, veio um pouco dessa dificuldade do pouco tempo, então não ter coragem de pegar esse desafio para mim, eu acho. E um pouco também porque eu acabei caindo muito nesse lugar da habitação unifamiliar, assim, ainda que unifamiliar, né, em seus sentidos mais diversos de família, mas eu tinha um pouco de medo de também falar dessas casas de acolhimento, ou dessas outras organizações, e também, mais uma vez, ter que entrar numa temática talvez um pouco ampla demais para eu conseguir me aproximar de forma justa. Mas
assim, se você tiver qualquer recomendação de projeto, quem tiver, é de verdade um convite, assim, porque eu entendo quão limitado é o meu levantamento, eu queria que ele fosse muito maior e muito mais representativo, então fica o convite. Oi, Zabô. Foi. Eu, só para complementar, não achei limitado, achei um corte muito bem feito, na verdade, né? Porque realmente foge um pouco. Eu estava mais curiosa se isso aparecia pontualmente nas tuas leituras, mais até do que no projeto. Acho que isso aí fica para o doutorado, quem sabe. Ainda vai longe, ainda vai longe. Né? Isso. Lembrar também que é uma pesquisa de TCC, Zabô, não é nem mestrado, não, é graduação. E mestrado também não dá tempo. Vai lá, Jonathan. Oi, Fernanda, boa noite. Obrigado pela sua participação. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas hoje, um pouco antes, eu estava vendo a entrevista da Júlia com o Frederico, né? E aí a gente estava falando muito sobre a materialidade, a estética queer, né? E eu vi um estudo muito sobre, tanto o que eu consegui assistir, né? Sobre a análise dessas implantações, a análise dessas estéticas e dessa arquitetura, né? E eu fiquei interessado sobre, assim, vocês chegaram a ver, ou você chegou a ver, como que essa sociedade normativa, né, os espaços heteronormativos, assimilam isso, né? Porque, assim, a gente falou sobre o Glory Hole, a gente falou sobre eles falam sobre as boates, a gente está vendo aqui os estudos dos espaços, das habitações, né? E dessas habitações reinventadas, né? Na verdade, assim, saindo da questão da normatividade. E hoje em dia eu vejo a cultura queer inserida até de forma que não vista assim dentro da sociedade normativa, né? E por também eu acho que ser dominante em diversas áreas. A gente vai falar do carnaval, a gente vai falar da cenografia, né? Então, assim, só que vocês chegaram a entender, você chegou, na verdade, estou falando de vocês, que eu estou com o Frederico na cabeça, mas você chegou a perceber ou fazer essa análise de como essa sociedade normativa absorve essa nova construção queer, né? É uma pergunta difícil essa. Acho que a gente está sempre falando, eu acho que o assunto de todas as reuniões da arquitetura bicha é um pouco tentar entender isso a partir de muitas chaves. Então, eu acho que tem um lado que é muito estético, que nem você falou, que acho que é dos materiais e da decoração e etc. E eu acho que tem um texto que a gente leu e que, eu não sei, eu acho que o Fred deve ter falado até, porque a gente repete em toda a apresentação da arquitetura bicha, que é essa ideia da austeridade e da originalidade dos materiais e dessas linhas, então, austeras e ortogonais e com pouco ornamento, essa coisa muito moderna, né, de que você tem que ver a estrutura crua do edifício, que isso é uma coisa que é muito baseada em noções de gênero, assim, né, tipo, porque a decoração, eu acho que trazendo, né, um pouco para o meu lado, que é essa pesquisa de gênero muito ligada para o feminino, você vê como a arquitetura de verdade é aquilo que diz respeito à construção do edifício, né? A parte mais quase que de engenharia, assim, né? De estrutural, e que as cortinas, a decoração, todas essas coisas ligadas a ornamentos não são arquitetura de verdade, porque são coisas, eu acho que, inclusive, tradicionalmente ligadas à feminilidade, né? Então, você vê um pouco, eu não sei, eu penso muito quando eu entrei na Escola da Cidade, a primeira palestra que a gente teve, assim, com o diretor da escola era: vocês não estão aqui para aprender decoração de interiores, porque isso não é arquitetura. E eu acho que isso vem carregado de muito significado, tanto em relação a gênero, quanto em relação à sexualidade. E tinha mais alguma coisa para falar sobre isso. E como que a sociedade, como que você vê a sociedade heteronormativa assimilando esses conceitos queers, assim, vocês encontraram isso em algum momento? Então, eu acho que isso está virando uma estética, né, o queer como um todo, assim, né, não só na produção de arquitetura, mas também na moda, em tudo. E eu acho que o queer, nesse sentido, trazendo um pouco para um lugar acadêmico, eu acho menos prático, que é onde a gente, né, porque, enfim, a gente está lendo muito, eu acho que o queer é um termo que me chamou a atenção, assim como bicha, ou travesti, ou queer, com o seu IR, etc. Me pareceram interessantes, que era justamente essa tentativa de não ser dominado por uma estética, né, de não
de realmente não ter esse interesse em se ver englobado por essa cultura, de se ver sendo levado em conta, assim, é uma tentativa de disrupção eterna, né? Então eu acho que justamente a estética queer não existe, porque a estética queer é ir contra a norma, então ela está em constante evolução, assim como a norma está sempre evoluindo, então eu acho que é um jogo eterno, e eu acho que é nesse sentido, inclusive, que no capítulo Arquitetura Queer eu falo um pouco da escolha do termo, que é pelo queer e não, talvez, pelo LGBT ou por algo assim, que eu acho que é justamente essa ideia de a gente não quer ser englobado, a gente não quer ser aceito, a gente não está aqui para falar sobre a legalização do nosso casamento, porque a gente não quer se casar, a gente não quer fazer parte justamente dessa estética. Então eu acho que tem um pouco a ver com essa constante evolução das duas coisas, assim, e de estar sempre mantendo uma posição de embate. Boa. Obrigada. Obrigada, Jonas, também. Vai lá, Rodrigo, a gente vai invadir a aula de terra, né? E depois a gente fala sobre isso, porque eu acho que não dá para parar agora. Vai lá, Rod. Não, eu vou ser bem breve, só queria agradecer a você por fazer esse trabalho, porque, assim, eu estou iniciando meu TCC agora, eu não ia abordar, não é minha sexualidade, mas não ia abarcar isso, nem a questão de eu ser negro, e eu comecei a sentir uma necessidade de falar, pelo simples fato de eu não achar, principalmente em português, trabalhos que falem sobre isso. Então, até a Marta falou, a Isabel também comentou sobre essa questão de ser muito internacional. E eu agora, nesse início, que eu comecei a pesquisar, eu já não consigo, eu não tenho conseguido achar material para estudar em relação a isso. Até para eu conseguir exemplos de TCC. Se eu conseguir 3 TCCs e agora com o seu 4, é muita coisa, entendeu? Tá sendo muito difícil. Então, eu queria agradecer. É mais isso. Acho que é um trabalho espetacular, ainda mais pelo tempo que você teve para poder fazer ele. E, assim, é internacional? Mas eu acho que a partir daí a gente pode trabalhar para ter outros TCCs, outros trabalhos, mestrado, doutorado, que trabalhem também em português. Mas muito obrigado mesmo, tá? Mas um agradecimento, nem era uma pergunta. Massa, Rod, eu acho que já pode pegar aí o bonde também e aparecer no pessoal da Arquitetura Bicha, né, Fernanda? Já que Rod está sem referência, vai atrás das que já foram mapeadas, pelo menos aqui pertinho da gente. Vai lá, Milena. Desculpa, te cortei, Fernanda. Imagina, eu estava falando que ele vai virar referência se ele está sem. Isso é boa. Vai lá, Milena. Oi, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Ah, tá. Boa noite, Fernanda. Parabéns também pela sua palestra, né, hoje, e também por tudo que você construiu. Realmente é muito bonito de ver alguém, de uma certa forma, até mesmo lutando, né, por essa visão, né, de outras pessoas, de uma forma tão, assim, fácil, né? Você falou de uma forma muito fácil, assim, muito bonito, porque não ficou uma coisa maçante, então foi bem legal. E a minha dúvida foi um pouco sobre o que quando você falou do seu projeto, você fala um pouco sobre as tarefas, né? Eu perdi a palavra agora, mas você fala um pouco sobre essa mudança, né, das tarefas. E aí você domésticas, Milena? Oi, perdão? Tarefas domésticas? Das tarefas domésticas, quando ela já está falando do projeto dela, né? E aí ela mostra um pouco sobre uma casa, que eu perdi o nome da pessoa, mas que é uma casa em que seriam várias casas menores, e ela teria um corredor subterrâneo, onde teriam as tarefas, né? E eu achei muito interessante porque ela traz isso das tarefas, né, desse corredor subterrâneo, que é bem interessante, é uma ideia bem interessante, mas ela não diz da onde vem o que as coisas vão vir, né? Tipo, como é que onde vai chegar? De onde vem essa comida? De onde vem esse serviço, né, de lavar as coisas? Eu achei um pouco assim, de uma certa forma, o sustentável, né? Ela brinca um pouco até isso, né? Onde é que está o sustentável nisso tudo? E aí é uma dúvida se isso foi pesquisado, né? Ou se, na verdade, ela só fez esse projeto, mas não pensou nessa área. Essa foi a minha dúvida. E a outra foi sobre... É o nome da mulher que você fala da flexibilização no final, já... É Marta alguma coisa, que eu perdi o nome dela, eu queria saber só o nome dela, que eu perdi. Sim. Eu posso só fazer uma observação? Se alguém tiver perdido alguma outra coisa,
a fala está gravada, então dá para a gente rever, recuperar. Não estou falando diretamente para ti não, tá, Milena? É só porque eu lembrei disso agora. Ah, obrigada. Nada. Mas, lógico, Fernanda, fica aí. Eu enviei aqui no chat o nome dela e o nome do grupo, porque eu acho que é mais fácil encontrar pelo grupo, talvez, mais informações. Mas é Marta McWhirter, algo assim, eu não sei pronunciar. Mas, e aí, em relação ao projeto, o nome do projeto é Liana Del Rio, e eu achei muito boa essa pergunta, porque foi uma questão para mim também. Eu estudei 2 cidades, que eu falei, né, são 2 cidades utópicas e feministas, e que traziam essa noção da terceirização das tarefas domésticas. E a primeira trazia isso de uma forma muito mais clara, assim, se você, no meu trabalho tem até as plantas se interessar, mas que mostra um pouco que ela fazia casas que eram ligadas, assim, cada 4 casas tinham uma casa central que tinha essa cozinha, um refeitório, uma lavanderia, um quarto de staff, empregados, etc. Mas que era basicamente, parecia uma evolução do quarto de empregada, sabe? Era como se você tivesse essa área de serviço numa casa separada e dividida com outras casas. Esse projeto do Liana Del Rio é um pouco mais vago. E eu acho que eu me interessei pelo quão vago ele era, porque eu quis esperar o melhor, porque na real tem pouca informação sobre o que ela esperava. Ela não mostra nenhum desenho, nenhuma planta, não diz quem seriam as pessoas que estariam preparando essa comida, mas ela dá a entender que seria uma noção um pouco mais industrializada. Na ideia dela, eu acho que seria uma coisa um pouco mais ligada à produção com máquina mesmo, assim. Eu acho que teriam pessoas envolvidas, mas eu acho que seria quase uma coisa de fábrica, assim. Então, ela leva a discussão para um lugar da industrialização, mas honestamente ela se aprofunda muito pouco sobre o assunto. Mas eu acho boa essa pergunta, porque é uma coisa que eu queria saber mais também, sobre como funciona, e também um pouco de como, se você está falando, né, industrializar as tarefas domésticas, como isso pode ser possível também, se você transformar isso num trabalho de fábrica, ou só nesse trabalho terceirizado, onde você só põe o quarto de empregada fora da sua casa e mantém a mesma lógica. Mas, enfim... Realmente, foi a mesma dúvida que eu tive sobre isso, porque, assim, ela está tirando, né, tentando desmitificar, né, isso tudo, e, ao mesmo tempo, de uma certa forma, ela pode estar fazendo só um contrário. E aí eu achei bem interessante, mas eu vou pesquisar mais a fundo, até mesmo, se eu conseguir uma informação, eu coloco para todo mundo, né, vale a pena. Boa, Milena. Eu vou mandar o nome dela, caso você tenha perdido ou esteja com preguiça de rever depois do vídeo. É muita coisa no vídeo, é muita coisa mesmo na pesquisa. Antes de eu passar para o Thiago, já que a Milena fez essa pergunta, eu vou, né, me meter aqui na fila, porque me pareceu também um pouco alguma coisa que se aproxima da science fiction, né, ficção científica. Né, tem alguma coisa ali que não está muito no campo da explicação, está mais no que pode se apresentar enquanto ideia de contraposição a algumas outras ideias, né, não sei se esse foi... Não sei se esse projeto pode ser lido desse modo, mas, assim, rapidinho me pareceu um pouco. Exato. Eu acho que foi isso que me seduziu mais do que o outro, foi talvez essas brechas, esses buracos que deixam a gente imaginar um lugar onde não está tudo resolvido, mas os problemas estão identificados, assim. Isso, exatamente. A gente consegue reconhecer onde é que ela quer apontar o gesto dela, né? Está ali na organização espacial, não exatamente em outros lugares, né? Porque não dá para dar conta de tudo. Eu vou, então, passar para o Thiago e a gente vê se consegue finalizar, né? Porque eu acho que... Na verdade, não era outra pergunta, era sobre esse projeto também. Eu achei bem curioso ele, mas acho que é como se ela... 2 observações a respeito. Uma é isso, ela transfere o problema para o outro lado do túnel, né? É curioso justamente ela usar um túnel, não é nem uma casa no mesmo nível, não é um coletivo de casas que ela transfere essas atividades para um núcleo central, ou até mesmo pedregulho, que eles transferem a lavanderia para o andar de cima, bota aquela lavanderia coletiva. Eu não sei se um pedregulho era no andar de cima, naquele conjunto na Gávea era. Mas me pareceu extremamente aristocrático o projeto do Lana Del Rio, com aquele salão central com colunas. Parece que ela tenta resolver uma questão de gênero, transferindo um problema para uma questão de classe, até uma questão de hierarquias, enfim. Eu não sei se ela, de que ponto, de que background cultural que ela vem nos Estados Unidos, né? É uma coisa quase do Sul, de estar acostumada a ter alguém que faça por você,
Ou se é essa pegada mais ficção científica e tentar industrializar o processo? Eu acho que essa ideia de ter um túnel não era... Eu acho que vai muito mais para esse lugar da ficção científica. Assim, eu acho que são duas coisas. Os projetos que eu trouxe, eu acho que é importante deixar claro, eu não sei se ficou, mas eu não estou falando que são projetos a serem seguidos, a serem reproduzidos, e mais projetos que apontam caminhos e levantam discussões. A segunda coisa, em relação a esse projeto específico, é que eu acho que o uso dos túneis justamente aponta para a ideia de que não seriam pessoas, que seria uma coisa mais maquinizada, que ela coloca, e que é um pouco do que ela coloca nos textos, mas a bibliografia realmente, em relação a esse projeto, é limitada. Então, eu não vou dizer que tem uma resposta certa, mas eu acho que justamente o que é interessante dele em relação a não ser um quarto ao lado é que é justamente essa ideia de que você não está terceirizando para uma outra pessoa, você estaria colocando um pouco mais nesse lugar industrial que não é 100% bem resolvido, mas que eu acho que é um pouco por esse caminho, porque essa comunidade Ilhana del Rio era uma comunidade comunista. Então, que tinha uma noção de classe, de organização social enfim, um pouco mais pensada entre eles, assim, e que eu acho que não recorreria a essa ideia de uma terceirização e de uma diminuição do trabalho doméstico, mas eu acho que, enfim, eu acho que não cabe também a gente, sabe, a colocar tanto em cima do projeto e muito mais as discussões que ele levanta justamente em relação a o que fazer com as tarefas domésticas, que acho que também não é o caso de fazer uma casa separada, onde você coloca todos os empregados juntos lá. Foi? Vai lá, Rodrigo. Eu acho até que também é interessante pensar que é um projeto que é uma mulher, ela é negra? Não me recordo. Não, né? Mas é uma mulher fazendo um projeto numa época, tipo, que isso não existiria, vamos dizer assim, né? E que a gente está cansado de ver vários projetos feitos por homens que foram feitos, construídos e não deram certo. Então, acho que vale a pena levar pelo menos, né, vamos dizer assim, pelo ponto de vista. Ela traz um ponto de vista que é de uma mulher numa sociedade que é machista, que é patriarcal, e ela traz a forma que ela acha melhor tratar esse conceito, né? Tipo, então, é uma outra visão. Acho que é importante isso. Não é o melhor projeto, até porque eu não sei nem quantos anos ele tem, mas não é o melhor projeto. Mas é quem está fazendo e de que forma está fazendo e que olhar está trazendo. Acho que foi bem, acho que no seu trabalho eu entendi que veio mais nesse viés do que num viés, olha, isso aqui é perfeito, vai resolver todos os problemas, porque eu acho que nenhum projeto vai ser perfeito ou vai resolver. Mas a gente tem vários trabalhos feitos por homens que não deram certo. Então, por que não trazer um outro ponto de aqui? A gente invisibiliza tanto esse olhar, né? Tanto mulher quanto negro, ou LGBTQIA+, ou etc, né? Acho que é mais nesse caminho. Me corrige, tá? Se tiver. Acho que é justamente por aí. Eu acho que é um pouco pelas discussões que esses projetos levantam e os caminhos que eles apontam, e não necessariamente enquanto modelos a serem seguidos. A gente está falando de um deslocamento, né? E aí esse deslocamento se apresenta de muitos modos. Acho que vocês super colocaram bem a questão e acho importante, né, essa pergunta do Tiago, porque em alguma medida a gente tem essa preocupação entre se aproximar de questões, de projetos, de discussões que estão ali ampliando as suas possibilidades de leitura, né, incluindo essas discussões no seu bojo, né, na sua articulação. Então, sim, obviamente, é muito importante pensar num espaço que esteja tanto atuando na frente antirracista, quanto na frente, né, de sistema heteronormativo, patriarcal, anti-homofobia, enfim. Mas o fato é, e aí o Rodrigo acho que também falou um pouco isso, né, esses projetos não apareciam, e essas pessoas não apareciam, né, o que talvez um projeto bom também seja o que não foi falado, assim, o que não veio à tona, o que não existiu enquanto projeto, né, enquanto linha, enquanto desenho, enquanto estrutura, né, não apareceu nem mesmo na planta baixa, não tem nada, como é que essas narrativas estão, né, subsistindo nessa memória, talvez, de alguns espaços. Enfim, já estou viajando aqui. Eu acho que a gente foi bem, né, começamos às 6h30, já estamos aqui quase 8,
Eu não quis, nem podia jamais interromper a discussão. Acho que ela teve uma vida muito mais autônoma do que eu podia interferir, então por isso a gente seguiu um pouco mais. Mas eu agradeço muito a Fernanda e muito todo mundo que fez pergunta, porque a Fernanda está abrindo o nosso semestre, né? Assim, a primeira fala do semestre é a da Fernanda, e eu acho que começamos bem e começamos esquentando a vontade, né? As questões. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Enfim, Fernanda, se quiser fazer uma despedida, que aí eu finalizo a gravação. Acho que eu só queria agradecer por todo mundo que veio, que assistiu, agradecer pelas perguntas também, que eu acho que são todas muito boas, e que eu espero ter mais respostas e continuar desenvolvendo essa pesquisa, e convidar quem quiser participar tanto da Arquitetura Bicha, quanto me passar projetos que acharem interessantes, que possam levar essa pesquisa para novos lugares. E eu acho que é isso também. Agradecer mais uma vez o convite da Júlia. Obrigada, Fernanda. Então, eu vou passar o teu e-mail para o pessoal, e aí vocês trocam com ela do modo que vocês acharem mais legal. Vou parar a gravação. Cadê? Onde é que é?